A partir de agora, você assiste Verdade e Vida. Um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil. Os mortos não se comunicam com os vivos. É isto que diz com toda clareza a palavra de Deus. A Rede Globo de televisão lançou uma novela chamada Escrito nas Estrelas. E esta novela incentiva a consulta aos mortos. Hoje nós daremos uma resposta sobre este assunto à luz da palavra de Deus. Eu quero convidar você e sua família para assistir o programa de hoje, porque Deus tem uma palavra de orientação e esclarecimento acerca deste importante assunto à luz das Sagradas Escrituras. Verdade e Vida. Uma palavra de esperança para um mundo em crise. Hoje nós vamos aproveitar o momento de entrevista para conversar com o reverendo Hernandes sobre o tema que também será o tema da mensagem de hoje. Recentemente, a Rede Globo de televisão introduziu uma novela com o nome Escrito nas Estrelas, onde ela faz apologia da doutrina espírita e coloca da possibilidade dos mortos se comunicarem com os vivos. E aparece aquela imagem, assim como se fosse de um céu, e ali aquele que morreu se comunicando com os avós e tudo mais. Então, à luz da Bíblia, é possível a comunicação entre os mortos? Daniel, este é um tema antigo, um tema debatido nas religiões antigas, nas religiões de mistério, na religião pagã. E a Bíblia trata deste assunto de maneira muito clara, de maneira muito incisiva. A Bíblia diz que, aos olhos de Deus, a comunicação com os mortos, esta prática pagã, é uma abominação. Deus proíbe essa prática não porque ela seja real, no sentido de que haja efetivamente comunicação dos mortos com os vivos ou dos vivos com os mortos, mas por ser um engano, um equívoco, um enredo e uma falácia das religiões pagãs. Deus queria proteger o seu povo dessa prática. Respondendo a você clara e decisivamente, não existe comunicação dos mortos com os vivos. Alguns textos o Espiritismo usa para tentar consolidar essa doutrina, como, por exemplo, a questão de Saul consultar uma pitonisa e conversar com um suposto profeta Samuel. E na mensagem de hoje, nós vamos tratar desta matéria mostrando que aquele relato bíblico, longe de provar a tese espírita, reprova esta tese. Na verdade, Saul não conversou com o profeta Samuel, que já era falecido. Não foi Samuel que apareceu naquela sessão mediúnica. Outro texto, por exemplo, que o Espiritismo usa é o texto de Lucas, capítulo 16, e aquele texto da história do rico e do Lázaro. E o rico, estando no inferno, diz para o pai Abraão: manda a Lázaro que vá à casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos e não gostaria que eles viessem para esse lugar de tormento. A resposta foi: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Então o rico retrucou: mas Senhor, se alguém dentre os mortos for ter com eles, eles se arrependerão. E a palavra foi esta: quem não ouve os profetas, quem não ouve a lei e os profetas, ainda que alguém levantasse dentre os mortos, também não se arrependeriam. Ou seja, Jesus ensina que nem no contexto da parábola havia a possibilidade de comunicação com os mortos, mas se houvesse, teria que existir uma ressurreição, para que então houvesse uma comunicação. Quando Davi orou pelo seu filho, com Batseba, e jejuou e chorou diante de Deus, e aquele menino morreu. E Davi disse o seguinte: eu irei a ele, mas ele não virá a mim. Então, à luz das Escrituras, não há possibilidade da comunicação de vivos com os mortos. Consultarão, porventura, os vivos aos mortos? A Bíblia diz não. Se não falarem de acordo com a lei e com o testemunho, jamais
verão a alva. Esta ideia espírita tão popularizada no Brasil e agora tão incentivada pelos meios de comunicação, sobretudo nas telenovelas brasileiras, não tem amparo nas Escrituras, não tem apoio na Palavra de Deus. Reverendo, quais implicações dessa prática? É muito comum que as pessoas perdem o seu ente querido, certo? E, de repente, querem reencontrar esse ente querido e vão a esse tipo de prática. Quais implicações dessas práticas? Daniel, as pessoas, quando passam pelo luto, elas ficam aflitas, desesperadas, angustiadas, para saber como estão os seus entes queridos, onde estão, como estão, se estão sofrendo, se estão bem, se estão mal. E esta angústia, essa incerteza é que leva as pessoas a uma sessão espírita, a uma sessão mediúnica, para saber o que está acontecendo com o seu ente querido. As implicações é que as pessoas entram por um corredor escuro de engano, de equívoco. A Bíblia diz assim: ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disto o juízo. Não há possibilidade de nós ajudarmos uma pessoa que já partiu. A única chance de você ajudar alguém é aqui, nesse momento, nessa vida. Depois que morreu, o destino da pessoa está selado, não tem como mais mudar. Nós não podemos alterar a situação de ninguém mais. Então, como é que as pessoas precisam fazer para lidar com a questão do luto? Elas precisam buscar a fonte do consolo, que é Deus. Elas precisam buscar a luz da verdade, que é a Bíblia Sagrada. Elas precisam buscar resposta naquele que tem solução para o problema da morte, que é Jesus Cristo. Jesus Cristo venceu a morte. Ele é a ressurreição e a vida. E aquele que nele crê não morrerá eternamente, mas terá a vida eterna. Então você que está nos assistindo agora, talvez está passando por um momento de luto, de dor, de lágrimas, de angústias, recorra a Deus, vá a Jesus. Ele é o Deus da consolação, Ele é aquele que perdoa pecados, Ele é aquele que salva, Ele é aquele que traz esperança, Ele é aquele que dá garantia e certeza do amanhã. Esta caminhada no misticismo, esta busca da comunicação com os mortos vai levar você para mais angústia, para mais dúvida, para mais desespero, para mais desesperança. A resposta está em Jesus, a solução para as angústias da sua alma está em Jesus. Ele é a ressurreição e a vida, Ele é a esperança, Ele é a garantia da vida eterna. Reverendo, nós vamos a essa mensagem musical e depois o senhor volta, hoje trazendo a mensagem afirmativa: os mortos não se comunicam com os vivos. Verdade e vida, a palavra de Cristo para uma vida melhor.